E aí, tudo bem? Vamos a mais uma questão? Bom, nessa questão aqui nós temos um texto que é uma descrição de uma cena, um dos filmes mais famosos da história do cinema, né, que é o filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, né, e um trecho bem pequeno mesmo, né, que é apenas uma estrofe do poema chamado Canto ao Homem do Povo, Charlie Chaplin, que é uma homenagem a Charlie Chaplin que foi feita por Carlos Drummond de Andrade no livro A Rosa do Povo, certo? Então, a descrição que há, né, da cena é importante. Ter visto, né, ter assistido esse filme é importante e é um daqueles filmes, né, gente, que costuma ser muito comum, né, que você tenha passado pela vida escolar como um todo e tenha visto, até mais de uma vez na vida escolar ou na sua própria vida mesmo, né? Apesar de ser um filme muito antigo, né, quase centenário, é importante, né, você ver esse filme, é um clássico. E aí o comando da questão é o seguinte: essa passagem do longo poema do livro A Rosa do Povo enfatiza o quê? Bom, ficaste apenas um operário. Lá no filme Tempos Modernos fala dessa relação do homem, né, com o trabalho, principalmente nas fábricas. Então olha só, ficaste apenas um operário comandado pela voz colérica do megafone. És parafuso, gesto, esgar. Então, aquela imagem do chefe com o megafone, né, do gerente, do diretor ali, com o megafone gritando, né, com o funcionário para que ele produzisse cada vez mais. Recolhe os teus pedaços, ainda vibram, lagarto mutilado, né? Muito bem, e o trecho que se fala, né, o trecho aqui descrito, veja só o tanto que ele está em consonância com esse trecho do poema. Tempos Modernos é uma história sobre a indústria, a iniciativa privada e a humanidade em busca da felicidade. Charlie Chaplin em frase no início do filme. Já está no início do filme essa frase. Tempos Modernos foi escrito e dirigido por Charlie Chaplin, onde ele atua. O filme traz várias críticas ao tratamento à classe trabalhadora e aos burgueses, donos dos meios de produção que exploravam a mão de obra. O patrão ficava em uma sala observando a produção e dava ordens ao capataz para ir aumentando a velocidade das máquinas para aumentar a produção. Esse é o capataz aqui, que é a figura com o megafone. Ele critica o modo capitalista de produção. Os operários trabalhavam com cargas horárias extensas, com obrigação de produzir sempre mais em condições subhumanas, lugares sujos e máquinas de manuseio perigoso. A luta por melhores salários, melhores condições de trabalho e por uma carga horária menor eram constantes desde a Revolução Industrial. É trecho de um texto e ele vai continuar e tal, né? A cena do filme, referida no texto, está representada nestes versos do poema de Carlos Drummond de Andrade, como a gente já analisou. E aí, essa passagem, né, ela vai enfatizar o quê? Letra A, justa, olha só, justa insubordinação dos operários contentes com o sistema de produção e mercantilização, né? Bom, e aí, nessa passagem não fala da insubordinação dos operários, né? Ou seja, do caráter anárquico dos personagens, né? Do caráter pouco do trabalhador revoltado, né? Na fábrica, não obediente. Não é exatamente isso que é falada, né? Dessa insubordinação deles descontentes. Aí é interessante você focar nos trechos dos textos e do filme que foi falado aqui. Você que viu o filme, você sabe que tem um momento, que há um momento de subordinação, né? E desses funcionários, momento de greve e tudo mais, mas que isso não é o trecho, né? Letra B, injusta ordem social em que os trabalhadores se reduzem a peças do sistema produtivo. Essa parte, tanto é que quando o Carlos Drummond ele fala que recolhe os teus pedaços, ainda vibram, lagarto mutilado, né? És parafuso, gesto, esgar, né? Então, e justa ordem social em que eles são apenas uma peça, são apenas um produto, né? Não são vistos ali como seres humanos, né? O Carlos Drummond de Andrade, ele gostava disso do Charlie Chaplin, né? Está em consonância com o pensamento, com o gesto ideológico do Carlos Drummond de Andrade, porque naquele filme representa muito isso, né? Que há uma injustiça social muito grande, que há uma exploração muito grande do patrão sobre os funcionários, certo? O sistema produtivo ali, ele vê os trabalhadores apenas como números, certo? Então,
Letra B está perfeita. Letra C fala comicidade, porque a gente está falando de enfatizar, certo? Comicidade que resulta do esforço de quem busca competir com as máquinas modernas. E aí a gente fala do quê? Comicidade, porque a gente sabe que tempos modernos, se a gente for encaixar num gênero cinematográfico, a gente vai encaixar ele como comédia. De modo geral, ele tem drama também, mas ele é mais comédia mesmo, né? O que predomina. Mas não é o que foi enfatizado pelo Carlos Drummond, né? Ali naquele ponto. Em alguns momentos do poema, que o poema é muito longo, eu duvido que numa questão de vestibular eles vão colocar o poema completo, inteiro, né? Vão colocar algum trecho, fazer uma relação desse trecho com algum outro texto ou com o próprio filme, né, do Charlie Chaplin, como aconteceu nessa questão, mas dificilmente eu acho que vai enfatizar a comédia numa questão dessa. Se for falar, vai ser como uma das características, né, do Charlie Chaplin. Letra D, trágica inserção do indivíduo nas engrenagens do Partido Comunista. A inserção do indivíduo nas engrenagens da fábrica, né, a gente percebe ali que é trágico mesmo, né? Mas o Partido Comunista não, né? O que acontece? Na obra você percebe, né, que o Charles Chaplin ele foi confundido como um dos líderes, né, da greve contra as fábricas e era ilegal, né, a greve era ilegal em muitos lugares do mundo, né, nos Estados Unidos também, o direito à greve, o direito ao protesto, à sindicalização, né, a filiação em partido comunista, declaradamente comunista, né? Então, assim, não enfatiza esse trecho, apesar de ele existir em algum momento ali do poema e também do filme, ok? Então, em suma, para a gente finalizar a análise dessa questão, a gente tem que analisar, né, quando se tem uma obra tão extensa, né, quando se tem um poema tão extenso, o que a questão quer enfatizar? Qual trecho ela está querendo analisar? Porque aqui, quando a gente percebeu, todas as alternativas, elas guardam alguma relação verdadeira com o poema como um todo e a obra Tempos Modernos como um todo, mas não a esse trecho, ok? Aos trechos que foram selecionados, ok?